A partir de hoje, 20 de julho, o calendário eleitoral diz que os partidos que têm candidatos nas eleições deste ano já poderão fazer as suas convenções para homologação dos nomes de todos os candidatos a prefeito, a vereador e a vice-prefeito. O prazo das convenções vai de hoje, 20 de julho, até o dia 5 de agosto. Neste período, todos os partidos, todos que venham ou que estejam dispostos a participar da disputa eleitoral deste ano, terão que fazer convenções. Por que terão que fazer convenções? Porque são exatamente nos espaços das convenções que os nomes dos candidatos são homologados pelos filiados da agremiação. Este registro, esta homologação, então os candidatos, depois de os seus nomes estarem homologados, eles vão à Justiça Eleitoral pedir o registro das suas respectivas candidaturas. Por que eles precisam pedir os registros das candidaturas? Porque só com esse registro na Justiça Eleitoral é que os nomes deles serão apresentados na urna eletrônica no dia 6 de outubro, o primeiro dia de votação nestas eleições. Porque poderemos ter um segundo dia de votação ou um segundo turno de votação, que será no último domingo do mês de outubro. Nessa disputa só vão estar os dois candidatos a prefeito que obtiverem as maiores votações na votação do dia 6 de outubro. E esse segundo turno de eleição só acontece nos municípios brasileiros que tenham mais de 200 mil eleitores. Nos municípios com menos de 200 mil eleitores, só há um turno de votação, tanto para prefeito quanto para vereador. Nós não falamos de vice-prefeito. Bom, o vice-prefeito é eleito como prefeito. Você não vota em vice-prefeito, você vota na chapa e na chapa está o candidato a prefeito e o seu respectivo vice. Já aconteceu no Brasil, num tempo não tão distante, que você também votava para vice-prefeito, para vice-governador e vice-presidente da República. Aliás, quando dessas eleições, nós tivemos alguns casos de o candidato a vice-prefeito ter mais votos do que o candidato a prefeito. E, geralmente, eles eram de partidos diferentes. Agora não. Agora a chapa é uma só, prefeito e vice. Um exemplo de que um vice foi mais bem votado do que o candidato a majoritário foi da última eleição presidencial. Na última eleição presidencial, que nós tivemos que o candidato a presidente da República, o Jânio Quadros, foi eleito com uma boa votação, uma expressiva votação. Mas o seu vice, João Belchior Goulart, teve mais voto do que ele. João Goulart era na época do PTB. Portanto, agora a chapa majoritária é uma só. O vice acompanha
o prefeito, o governador e o presidente. E a chapa proporcional são os candidatos às câmaras municipais. Aqui em Fortaleza, cada partido que vem a disputar a eleição pode apresentar até 44 candidatos a vereador. Por que 44? Porque o número de vereadores de Fortaleza é exatamente 43. E a legislação eleitoral diz que cada partido pode apresentar o número da composição da Câmara mais um. Recentemente, podia ser até 150 candidatos, ou melhor, 150% do total de vereadores da Câmara. São outros tempos, né? A campanha eleitoral pode começar imediatamente após o encerramento do prazo das convenções. Assim, a campanha propriamente dita, sobretudo na parte que diz respeito à propaganda eleitoral, não no rádio e na televisão. A propaganda no rádio e na televisão é mais distante, mas os candidatos já poderão soltar, a partir do dia 6 de agosto, carros com serviço de som nas ruas, né? Podem colocar faixas, podem colocar pessoas nas ruas com bandeirinhas, podem colocar, então, uma série de propagandas. A do rádio e a televisão, não. Elas só podem acontecer 40 dias da eleição, coincidindo que ela concluirá nas 72 horas que antecedem o pleito, no dia 6 de outubro. Os partidos, no caso das convenções, os partidos aqui em Fortaleza, que aparentemente apresentarão os candidatos mais competitivos, conta-se aí em torno de 4 candidatos competitivos, pela ordem alfabética, podem ser o André Fernandes, do PL, o capitão Wagner, do União Brasil, o Evandro Leitão, do PT, e o José Sarto, do PDT. Os partidos desses 4 candidatos deixaram para realizar suas convenções, mas para o final do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral. Aliás, desses 4 candidatos, só um até hoje, tem definido o nome do seu candidato a vice-prefeito. Os outros 3 não têm ainda candidato a prefeito. Ainda negociam possíveis alianças para que os aliados ofereçam um nome para disputar como vice-prefeito. Só o prefeito José Sarto tem o seu candidato ao vice, no caso, o atual vice-prefeito de Fortaleza, que é o senhor Elcio Batista, presidente do Diretório Estadual do PSDB. Evandro Leitão ainda não tem candidato a vice, André Fernandes, idem, e também o capitão Wagner. O Ministério Público Cearense, novamente, publicou em seu site uma informação que deveria envergonhá-lo. Nós dissemos praticamente a mesma coisa, agora recentemente, com a notícia veiculada no site do Ministério Público Estadual de que um promotor de justiça ligado à zona eleitoral
de Canidé havia entrado com uma ação judicial contra um vereador e outras pessoas, um vereador da Câmara Municipal de Canidé e outras pessoas envolvidas na compra de votos na eleição de 2020, portanto, há 4 anos. Há 4 anos, o Ministério Público do Ceará constatou um crime eleitoral, compra de votos na eleição municipal de Canidé, em 2020. Pois bem, o inquérito foi instaurado lá naquela época. Vamos admitir que tenha sido instaurada no final do mês de setembro, porque a eleição foi logo no primeiro domingo de outubro. Vamos admitir até que tenha sido essa ação, o inquérito tenha sido iniciado na primeira semana do mês de outubro de 2020. Vai completar agora 4 anos. Só agora o Ministério Público fez a denúncia do crime eleitoral de 2020. O que o cidadão cearense, fortalezense, lá de Canidé, acha disso? Desídia? Menoscabo? O quê? O quê? O Ministério Público do Estado do Ceará tem obrigação de dar satisfação à sociedade. Ele tem independência, o promotor tem independência para agir. Mas ele deve satisfação aos cearenses que pagam os seus subsídios e pagam bem. Os promotores são servidores do Estado. São pagos, os integrantes do Ministério Público Estadual são pagos pelos contribuintes cearenses. Não tem razão de estar fazendo isso com a população cearense. Pois bem, agora está no site do Ministério Público Eleitoral uma ação semelhante em relação aqui ao município da Zona Norte do Ceará, por compra de voto nas eleições de 2020. A Corregedoria do Ministério Público Estadual deveria adotar uma providência, porque algum cearense pode ir à Corregedoria Nacional do Ministério Público e denunciar esse descaso. A ministra Carmen Lúcia publicou ontem, sexta-feira, no site do Tribunal Superior Eleitoral, uma carta aos eleitores brasileiros apresentando a última estatística do eleitorado nacional. Esta carta foi lida pela nossa colega aqui da redação da TV da Transparência, a Amanda Andrade. Vamos ouvi-la. TSE, a ministra Carmen Lúcia, sobre os dados do eleitorado. Ela fala sobre o eleitorado brasileiro para as eleições de 2024. Aqui eu abro aspas para o que ela diz. Ela escreve que o Tribunal Superior Eleitoral cumpre hoje uma das suas principais funções constitucionais ao divulgar os dados e o perfil do eleitorado brasileiro,
para planejar, organizar, preparar e realizar as eleições de forma segura, transparente e tranquila, a que o eleitorado tem direito na democracia brasileira. O Tribunal Superior Eleitoral recebe o cadastro dos eleitores aptos a participar das eleições municipais de 2024 e publica os dados para a ciência e a verificação de todas as pessoas. O elevado número de eleitoras e eleitores confirma o que tem se demonstrado na história brasileira, especialmente desde a Constituição do Brasil de 1988 e nos últimos 28 anos, em que se desenvolveu o sistema eletrônico de votação, que é um benefício das eleições democráticas livres, certas no tempo, auditáveis em seu processo e transparentes em sua realização, eficientes em seu resultado. O quadro eleitoral brasileiro apresentado nesta data é o retrato do cenário político eleitoral para que a cidadania pátria constrói e que se forma neste prazo legal que antecede às eleições, para que todas as pessoas saibam os dados e do perfil da cidadania participante do processo de escolha de representantes das cidadãs e dos cidadãos dos municípios brasileiros. Com 912.680 eleitores e eleitoras, tem-se um aumento de 5,40% em relação ao eleitorado apto para votar nas últimas eleições aí de 2020. Ela escreve: expõe-se assim o resultado da sistematização do cadastramento eleitoral feito no período em que a lei estabeleceu para o exercício da democracia representativa tenha o seu maior grau de confiança da eleitora e do eleitor, a quem se entrega o espaço republicano próprio para que ele e ela, soberanamente, elejam seus representantes de forma segura e tranquila, ciente de que seu voto é livre e jamais deve ser maculado. O que nele se contiver será apurado e o que for apurado será proclamado como resultado da sua escolha única e comprometida com o destino do presente e das futuras gerações. O voto é compromisso de esperança e que se põe na urna para guardar a democracia que construímos juntos, com todas as diferenças que nos fazem plurais na unidade do que é o Brasil, escreveu aí a ministra Carmen Lúcia Rocha, presidente do TSE. O eleitorado brasileiro, pelos últimos números divulgados pelo TSE recentemente, e agora mostrando a estatística do nosso eleitorado, nós temos um contingente de 150.912.680 eleitores no Brasil. Todo esse povo pode votar nas eleições deste ano. Nós temos no Ceará um eleitorado apto a votar de 6.935.529 eleitores, enquanto que em Fortaleza temos 1.769.681 eleitores. Bom, na estatística distribuída pelo TSE, ele diz a faixa etária dos eleitores, ele diz o grau de instrução dos eleitores, ele diz o número de eleitores feminino e eleitores masculinos, e diz tudo isso em cada um dos municípios brasileiros. Se você for lá no site do TSE e procurar, por exemplo, pelo município de Coreaú, lá você vai ver
quantos eleitores tem o município de Coreaú, quantos são homens, quantas são mulheres, quais são as faixas de idade dele. Aliás, chamou a atenção que na parte relacionada à faixa de idade, a quantidade de eleitores a partir de 80 anos é grande, é expressiva o número de eleitores na faixa de 80 anos a mais. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação no primeiro bloco de notícias da manhã deste sábado. Agradecemos a honrosa audiência, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.